Ultimamente eu tenho observado tanto o quanto a inteligência tem sido deixada de lado para algumas coisas. Nós somos pessoas sábias para buscar caminhos melhores, prosperidade. Nós somos pessoas sábias quando temos interesse em alguma coisa. Mas quando se trata de olhar para nós mesmos, né, ou olhar para aquilo que está ao nosso redor, que nos faz uma pessoa melhor no todo, às vezes parece que a inteligência nos falta. É quase como erguer a enxada contra nós mesmos. Então nós aprendemos e nós temos o uso da inteligência muitas vezes levado para o lado da soberba. E a gente vê que isso não é algo recente, não é algo que é culpa da geração atual, das nossas gerações. Não, nós podemos observar lá em André Luiz que muitas vezes ele, quando visitava as casas espíritas, já projetado, né, como espírito, e, e lá visitava e via inúmeros conflitos entre os médiuns. E eu nunca esqueço dessa instrução deste instrutor André Luiz dizendo que o grande problema de nós, né, nesse caso do espiritualistas, né, era que nós abrimos demais a nossa inteligência, mas fechávamos demais o nosso coração. E aí parece às vezes contraditório, tá? Mas a gente não tem que ser inteligente? Sim. Só que nós não podemos esquecer as inúmeras inteligências que o ser humano possui. Não apenas a inteligência intelectual, mas a inteligência emocional, a inteligência espiritual, todos os processos que nos fazem amadurecer como seres humanos. Há um tempo atrás, né, meu filho, isso já tem alguns anos, ele estava questionando a Caroline de que ele tinha que fazer 3 pedidos e ele não sabia muito o que pedir. Mas aí, do nada, ele faz um pedido assim, que a gente está falando de uma criança que deveria ter seus 9 anos, na época, 8, 9 anos. Acho que o meu primeiro pedido é para nem mais que nem mais um ser humano sofra humilhações, como o caso que estava em época lá. E aí a gente se reporta a uma criança que traz consigo apenas a inteligência espiritual e ainda limitada pelos véus do esquecimento. Mas aí nós nos deparamos conosco, né? Pessoas maduras, velhas, né? Com as idades velhas no sentido de já ter vivido muita coisa nessa vida. E a gente se dá conta de que a nossa inteligência é muito limitada, porque os nossos conflitos emocionais passam à frente a tudo que nós aprendemos, a inteligência. A gente coloca os nossos instintos acima da nossa inteligência. Então, se eu não gosto de fulano, eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para deixar muito claro para o fulano que eu não gosto dele, quando não agindo com falsidade, né? Aquele sorriso amarelo que a gente costuma dar. Isso é uma demonstração muito grande de que a gente não consegue usar a nossa inteligência, as capacidades sublimes que nós temos de alcançar voos gigantescos no nosso trabalho, na nossa vida, mas que nós nos limitamos a nós, aqueles que são os verdadeiros merecedores do processo de caminhada. Então, nada mais do que nos deparar com os processos da evolução moral, da inteligência moral, que é mais lenta. Mas será que isso que Ferdinand nos disse, será que não seria perigoso? Será que esse trabalhador mereceria se ele erguesse a enxada contra o seu patrão? Pois bem, quando nós atacamos alguém, para mim, me representa isso. Parece que eu estou erguendo a enxada contra um patrão, contra
a minha inteligência, contra o patrão que é a minha inteligência. Então eu viro um algoz meu mesmo em relação a tudo que eu estudo, tudo que eu busco e tudo que eu almejo para o amanhã. Porque nós sabemos que desta vida a gente não leva nada, a não ser as conquistas do espírito, as conquistas da alma. E nestes processos aqui citados, nós podemos perceber que as nossas conquistas não acompanham o nosso crescimento intelectual e, por vezes, emocional. Pensando sobre essa questão da inteligência como um obstáculo, sempre que a gente se acredita inteligente e sabedor, na verdade a gente está colocando um limite sobre aquele assunto. Até aqui eu sei, logo até aqui o assunto existe. A gente fecha as possibilidades de acreditar que existe algo muito além. Então fecha os nossos ouvidos e deixa de ouvir e de estar aberto à percepção e ao aprendizado. E quando isso ocorre, e eu me deparo com coisas que fogem ao meu controle, fogem ao meu conhecimento, eu vou recorrer ao orgulho, usar dessa inteligência e tentar destruir aquilo que eu vejo que eu não conheço. Porque se eu não conheço, então é porque não existe. Então, muitas vezes, a inteligência, quando dominada pelo orgulho, vai nos colocar esses limites de parar de ouvir, parar de perceber e vai nos fechar a novos aprendizados. Então, a inteligência muito bem desenvolvida exige também a humildade, de perceber que eu ainda posso aprender mais. E essa humildade é que vai trazer a possibilidade de aplicar a inteligência de forma que seja útil para o coletivo, não só para nós. Quando nós utilizamos a inteligência de forma muito egoísta, a gente pode cair em sofismas, que é distorcer a nossa realidade para justificar tudo aquilo que a gente vive, justificar as escolhas que eu faço, para parecer que mesmo o mal que eu cometo para alguém pareça ser o correto. É justo o que eu estou fazendo, porque eu sofri isso, porque eu sofri aquilo. A gente expandindo os nossos horizontes e sabendo da nossa pequenez, a gente consegue abrir mão disso e tratar da realidade com maior maturidade. E isso traz uma leveza muito grande. Quem carrega o título de grande inteligência, carrega um título muito pesado, porque precisa constantemente se provar de grande inteligência. E a inteligência em si é uma ferramenta maravilhosa para a gente poder conseguir superar tudo que a gente enfrenta, perceber, aprender, desenvolver. Mas o que traz esse peso e essa dificuldade é o orgulho que a gente envolve ela.